Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus diz para Israel, a igreja e os gentios nos últimos dias? O que Deus diz para Israel, o que Deus diz para a igreja, o que Deus diz para o mundo, para os povos, nesses últimos dias? Para Israel, o que Deus fala está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 2 e 3, que diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Israel, Deus fala que iria fazer da nação de Israel uma grande nação. Deus ia fazer de Israel um grande povo, e aqueles que abençoassem a Israel seriam poderosamente abençoados. Nós sabemos que Deus passa a formar uma nação através da vida de Abraão. Quando diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Logo, nós estamos vendo aqui que é para Abraão sair da terra, da sua terra. Logo, nós entendemos que um dia Israel também sairá da terra para habitar um dia na eternidade com o Senhor. Porque Deus tem um projeto com Israel. E a Bíblia diz que Deus falou, no versículo de número 2, farei de ti uma grande nação. Significa dizer que os cuidados de Deus são sobre Israel, que os cuidados de Deus estão sobre a nação de Israel. E se você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e também a história secular, você vai ver que Deus sempre teve com seus olhos voltados para a nação de Israel. Deus chama a Abraão e a partir de Abraão forma um povo, gerando Abraão a Isaac, Isaac gerando a Jacó, Jacó gerando lá os 12 príncipes, e nós sabemos que Jacó teve o seu nome trocado no Val de Jaboque, quando Jacó luta com o anjo, e então o anjo do Senhor pergunta: qual o teu nome? E Jacó diz: me chamo Jacó, e aquele ser, aquele anjo diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. E a partir do Val de Jaboque, Jacó passa a ser chamado Israel. Nós conhecemos a história. José, então, filho de Jacó, ele é jogado na cisterna, vendido aos ismaelitas e vai parar lá no Egito. E no Egito ele vem se tornar governador do Egito, o segundo grande governador da nação do Egito, onde então com Jacó entram 70 almas para morar lá nas campinas de Gozém, lá em Gozém, ou Gósen. E lá eles ficaram por cerca de 390 anos, morre José, vem um novo faraó que não conhecia a história de José e começa a oprimir a nação de Israel, ou então chamada agora, naquele momento, aqueles que vêm de longe, ou então chamados de hebreus, e passam a sofrer. E a Bíblia diz então que Deus levanta um certo homem chamado Moisés. Nós somos conhecedores da palavra do Senhor, e esse Moisés, com Israel 430 anos no Egito, agora é retirado com a grande mão forte de Deus de dentro da nação do Egito, atravessando o Mar Vermelho como se fosse em terra seca. Israel atravessa e o exército do Egito é tragado naquelas águas, morrendo todos eles ali afogados, e Deus conduziu a nação de Israel pelo deserto por cerca de 40 anos e nunca faltou nada. Vinha maná todos os dias, vinha a providência de Deus todos os dias. A roupa não envelheceu, a sandália não gastou, e Deus cuidou de Israel aqueles 40 anos, e introduzindo a Israel através de Josué
atravessando ali o Jordão, quando as águas do Jordão se detêm, e eles passam a conquistar a terra, vindo então os juízes, vindo então os profetas, os sacerdotes, vindo então os reis, a começar por Saul, Davi e Salomão, e por aí adiante, até que houve 400 anos de silêncio, e aí surgiu Jesus na história, e Israel não aceitou a Jesus como seu Salvador, não reconheceu a Jesus como Messias. Pois bem, Deus ainda tem um assunto a tratar com a nação de Israel na época de tribulação e grande tribulação, quando no final de grande tribulação, em meio a grande perseguição, Israel, a nação de Israel, ela será então, reconhecerá Jesus como Deus, Jesus como o Messias, Jesus que já veio, pedirá perdão a Jesus, aceitará Jesus como seu Salvador, se reconciliará com Jesus, e ali será inaugurado então o ano milenar de Cristo, aleluia, agora governando e então para Israel, aleluia. E nós sabemos dos cuidados de Deus para com a nação de Israel, até mesmo em nossa época. Nós sabemos dos conflitos árabe-israelense em 1948, onde no dia 14 de maio de 1948, Israel foi então decretada Estado. Está lá então a nação de Israel. Tiveram outros conflitos, a batalha de Bet-Sir, também a batalha contra o Líbano, a guerra de 6 dias, que começou dia 5 de junho de 1967 até o dia 10 de junho de 1967, quando Israel tinha mais ou menos 300 caças, e ele lutou contra os países do Oriente Médio, da Cisjordânia, da Península do Sinai, ali das colinas de Golã, do Egito, do Iraque, do Kuwait, da Líbia, da Arábia Saudita, da Argélia e também do Sudão. Eles tinham lá o exército inimigo, quase que 1000 caças, e todos eles foram destruídos pelos caças israelenses. Quando então esse grupo de pessoas unidas ali pensavam atacar Israel de surpresa, Israel descobriu pela grande mão de Deus sobre o ataque e vem pelo sul do Egito, vencendo ali a guerra dos 6 dias de uma maneira grande e extraordinária. Também no ano de 2006, o conflito com o Líbano, também a guerra com o Líbano em 1982, e ali então aquelas nações todas com ódio tremendo de Israel, onde nós podemos ver, testificar os cuidados de Deus para com aquela nação. Diga-se de passagem que aquela nação, a nação de Israel, é a nação mais rica de toda a terra em seus minérios, em sua tecnologia, aleluia. E Deus tem demonstrado os seus cuidados para com a nação de Israel. Oremos por Israel e dizemos mais uma vez que Israel é a menina dos olhos de Deus, é o relógio de Deus, cujo qual Deus ainda está a tratar com Israel. E o que Deus diz para a igreja? Deus diz para a igreja aquela passagem que está no Evangelho de João, e no versículo 14, Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo de número 14: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Deus está falando para a sua igreja, são palavras do próprio Jesus, dizendo que a igreja não é do mundo, aleluia, e nós podemos ver, aleluia, e entender que a igreja, ela é levantada na terra com 3 objetivos principais. O primeiro dele é adorar e louvar o nome do Senhor. Adorar a Deus, o seu primeiro objetivo. O seu segundo objetivo é pregar a palavra de Deus. Aleluia. E o terceiro é ganhar almas para o Senhor Jesus. Diga-se de passagem que a palavra igreja significa dizer aqueles tirados para fora. Então, a Bíblia vem nos revelar
que a igreja não é do mundo. Toda a igreja que está preocupada com o terreno, toda igreja que está preocupada com as coisas desta terra, toda igreja que está preocupada com promoções, toda igreja que está preocupada com coisas do mundo, aleluia, deve tomar cuidado, porque Jesus deixa claro que a igreja não é do mundo, aleluia. A igreja deve adorar, deve pregar e deve ganhar almas para o Senhor Jesus. O mundo não pode entrar dentro da igreja. A igreja não pode copiar o mundo. A igreja não deve copiar o mundo. A igreja não deve fazer o que o mundo faz. Não, senhores. Está escrito na palavra do Senhor. Isso não é nada simpático. Ao contrário, é antipático. Porque a igreja deve formar opinião através da palavra de Deus. A igreja deve levar a palavra e não trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Presta atenção, ouça essa palavra. Qualquer igreja que esteja movida pelo mundo, com as novidades do mundo, com as novidades querendo entrar dentro da igreja, cuidado, abra o olho, porque isso não provém de Deus. Porque a igreja que é igreja não é do mundo, aleluia. Nós podemos ver aí na atualidade grandes templos, suntuosos templos, demonstração de soberba, demonstração de opulência, demonstração de riqueza, demonstração de impérios. Nada disso provém de Deus, porque a igreja não é do mundo, aleluia. E se a igreja não é do mundo, logo entende-se que o cristão que se nomeia cristão também não é do mundo, não vive preocupado com terreno, não vive preocupado com promoções, não vive preocupado com roupas, com automóveis, com as coisas desse mundo. Não, senhores, Jesus diz para a igreja nos seus últimos dias: dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Se você é acariciado, se você é bajulado, se você é paparicado, se querem muito bem você, aleluia, abra o seu olho, porque a Bíblia está me dizendo que o mundo odeia cristão, que o mundo odeia a igreja. A igreja ela não pode ser simpática, ela vem para confrontar o pecado no mundo. E quem confronta o pecado no mundo não é simpático, é antipático. Logo o mundo odeia, aleluia. Não existe amores do mundo para com a igreja, mas existe uma novidade nos nossos últimos dias, que o inimigo está querendo entrar dentro das igrejas com um sapatinho de algodão. Deus diz para a igreja: igreja não é do mundo. Fica bem claro, igreja não é do mundo. Igreja tem que confrontar o pecado. Igreja tem que condenar o pecado, condenar a mentira, condenar o roubo, condenar o adultério, condenar o pecado, enfim, tudo aquilo que não provém de Deus. A igreja deve confrontar com a palavra de Deus. É isso que Deus diz para a igreja: igreja me adore, igreja prega a palavra, igreja ganhe almas, aleluia. Quando nós olhamos aqui a figura de Moisés, que já falamos aqui, quando nós olhamos a figura de José e também a figura de João Batista, como também a figura de Jesus e também a figura do cristão, nós podemos ver algo peculiar entre todos eles. Todos eles quebraram o sistema. Moisés, quando então, já com 40 anos do Egito, Moisés mata lá um egípcio, defende lá um hebreu, seu irmão, e enterra o egípcio na areia. Ele
quebra o acordo, ele quebra lá toda a amizade com o Egito fazendo aquilo lá. Ele quebra a sua aliança com o sistema e acaba indo para o deserto. Lá no deserto ele fica 40 anos sendo preparado por Deus, aleluia, para retornar e tirar a nação de Israel de dentro do Egito. E Moisés quebra o sistema, vai contra o sistema. José da mesma forma. José era o preferido de Jacó, aleluia, e condenava o pecado dos seus irmãos, quebrou o sistema. Onde foi parar? Na cova. Onde foi parar? Sendo vendido como escravo. Onde foi parar? Na cadeia no Egito, na casa de Potifar, sendo assediado pela esposa de Potifar. E aí nós conhecemos a história de José, chegando então até o governo do Egito, aleluia. E quer dizer de João Batista, quando ele vem, ao contrário do que todo mundo esperava, um grande profeta reconhecido por todos da sua época, mas João Batista confrontava o sistema, até mesmo na sua maneira de se alimentar. Enquanto os profetas da época comiam manjares, o clérigo na época comia o bom e o melhor, estava lá João Batista comendo gafanhotos e mel silvestres. Ele quebra o sistema. Quando todo mundo achou que ele ia dizer eu sou o Messias, ele dizia não sou eu, mas um que vem após de mim, cujo qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas ou as suas sandálias. E o que acontece com João Batista quando ele confronta o sistema? A cabeça de João Batista é oferecida numa bandeja. Quando olhamos pela vida de Moisés, Moisés foi odiado pelos egípcios. Quando olhamos para a vida de José, José foi odiado pelos seus irmãos. Quando olhamos para a vida de João Batista foi odiado por todo o sistema sacerdotal, político, religioso e bélico da sua época. Aleluia. Foi a mulher de Herodes que mandou matar João Batista por ciúmes e inveja, porque João condenou o pecado. Igreja é para condenar pecado, não é para ficar fazendo o que o mundo faz, não, senhores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, nenhuma novidade lá de fora serve para nós aqui. A única novidade é a Bíblia, a palavra de Deus. 66 livros, atualíssimo para os tempos, cheio, repleto de revelações cristocêntrica, e ainda possa se dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Livro de Hebreus 13, verso 18. Aleluia. É isso que Deus diz para a sua igreja. A igreja não é do mundo. Quando vejo Jesus dizendo que a igreja não é do mundo, vejo Jesus também dizendo que o cristão não é do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus diz para os gentios? O que Deus diz para os povos? O que Deus diz para todo esse mundo? Está lá no livro de João, capítulo 2, versículo de número 48. Aleluia. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Quem me rejeita e quem não recebe a palavra será julgado por Deus. Quem rejeita o Senhor como Salvador, recebe a palavra, ouve a palavra, mas rejeita Jesus como seu Salvador, já tem quem o julgue, a própria palavra. Lá no grande trono branco, no final do milênio, quando então todos chegarão perante o Senhor, diante do grande trono branco, terão que dobrar os seus joelhos, não importa o nome que possua, o país que seja, a graduação que tenha, aleluia, o credo que for,
estará lá diante de Jesus e vai ter que dobrar os joelhos e confessar que só Jesus é o Senhor. E nesse dia estará lá a palavra de Deus rejeitada por eles, a palavra de Deus não recebida por eles. Essa mesma palavra há de julgá-los no último dia. O que Deus diz para Israel? Eu cuido de Israel até hoje. Aleluia. E o que Deus diz para a igreja? Que a igreja não é do mundo. E o que Deus diz para os povos? Que a Bíblia vai julgar essas pessoas que rejeitam a Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor ainda diz lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15, ainda em referência à igreja, quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo acerca dos deveres das mulheres cristãs. E quando olhamos para a figura da mulher na Bíblia, logo também entendemos que mulher tipifica também igreja. Aleluia. E a Bíblia diz: todavia será salva, a mulher será salva, a igreja será considerada, dando ela luz a filhos, ou então ganhando a igreja almas ao Senhor. Se a igreja permanecer com sobriedade, ou então com modéstia, sem avareza, aleluia, em amor, ou então sem divisão, com união, ou ainda em santificação, significa dizer diferente do mundo, Deus receberá a igreja. Entenda, Deus cuida de Israel. Entenda, a igreja, ela não é amada pelo mundo. O cristão não é amado pelo mundo. Entenda que o mundo será julgado pela Bíblia, pela própria palavra de Deus. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.